Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Responsabilidade Social Corporativa e hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF que equipara a homofobia aos crimes de racismo, tá ok? A gente vai ver o que a sua empresa pode fazer e o que você também, profissional que faz parte da comunidade LGBT, pode fazer também para evitar o desconforto dessa situação, pelo menos em princípio. Vamos lá! Bom, meus amigos, minhas amigas, o que aconteceu? O STF soltou uma determinação equiparando os crimes de homofobia aos crimes de racismo, tá? Então, pouco tempo depois, principalmente influenciadores das mídias sociais, das redes sociais, acabaram soltando que isso poderia prejudicar a própria comunidade LGBT, uma vez que eles poderiam ter aí os seus empregos ameaçados ou evitarem serem contratados com medo de sofrerem processos, alguma coisa desse tipo. Por que isso aconteceu? É porque nessa determinação não foi explicado, não foi especificado o que é a homofobia. Então o que eles dizem é que há uma série de argumentações, há um leque muito grande de interpretações, de maneira que qualquer coisa poderia ser classificado como homofobia, inclusive situações de tensão profissional, de conflitos comuns em muitas empresas, e que poderiam ser confundidos com manifestações de homofobia, e isso poderia prejudicar a própria empresa, então haveria essa postura defensiva no sentido de evitar maiores problemas. Mas será que isso pode realmente acontecer? Bom, é difícil a gente dizer se isso vai acontecer ou não, porque nós não temos números ainda que possam mostrar para a gente qual é o impacto dessa legislação. Como ela acabou de ser promulgada, como ela acabou de ser publicada, é muito nova, a gente não tem ainda números que possam comprovar isso ou negar. O que a gente pode entender é o seguinte: o mercado é muito sensível às novas legislações e acabam se adaptando a elas, sejam elas consideradas ameaças ou sejam elas consideradas benéficas, tá? Então, de uma certa forma, esta é uma lei que para muitos empresários, ou pelo menos para alguns deles, pode ser sim encarado como uma ameaça e pelo menos uma pequena parte pode considerar essa possibilidade de evitar contratar pessoal LGBT, o que seria uma pena, pessoal, porque os profissionais LGBT, pelo menos os que eu conheço, são muito bons, eles são esforçados, são aplicados, estudam muito. Isso acontece porque eles sempre foram sujeitos a muitas pressões, tá? Tanto pressões externas por parte da sociedade, como pressões internas deles mesmos, né? Então eles procuram sempre compensar isso tendo um excelente desempenho profissional. Então eles trabalham muito, eles estudam muito, são aplicados. É uma pena se as empresas deixarem de considerar a contratação desses profissionais, porque eles são realmente muito bons. Agora, se a gente pensar do ponto de vista das empresas, o risco que elas podem ter em relação a isso, para as empresas, evidentemente, compensa mais você deixar de contratar um profissional LGBT por força dessa lei, do que correr o risco de ser processada por um mal-entendido ou por uma situação de conflito de trabalho. Porque o risco do processo, nesse caso, não é apenas o risco financeiro. Um processo desse tipo poderia arranhar a reputação da empresa, e a gente sempre fala o seguinte, né? A reputação é tudo. Se a empresa está passando por dificuldades seríssimas, sejam elas financeiras ou de qualquer outra natureza, se a empresa está passando pelas piores dificuldades e ainda tem reputação, então sempre tem uma esperança, sempre tem como contornar a situação, como superar a situação. Uma vez que a empresa perde a reputação, ela perde o seu potencial de recuperação, porque o mercado deixa de acreditar nela. Então, um processo nesse sentido prejudicaria muito a reputação de uma empresa ao ponto de ter prejuízos aí irreparáveis. Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui, não é uma lei, né? É uma determinação do STF, eu tô falando várias vezes aqui, é lei, mas não é lei, tá? Vocês, por favor, desconsiderem, é uma determinação. Ela não foi passada pelo Congresso ainda, deve ser passada, tá? E o Congresso, no meu entender, é um ambiente muito mais adequado para a elaboração de leis, porque lá as leis passam, as propostas de lei passam por diversas mãos, são avaliadas por várias pessoas, passam por comissões,
e finalmente são aprovadas ou não, tá ok? Por pior que seja, ou por pior que muitos considerem que seja o nosso Congresso, ele ainda assim é o melhor ambiente para analisar a promulgação de uma nova lei. Bom, então o que fazer, né? A chave para essa solução, para esse momento chato, para esse momento desconfortável, é a adoção de práticas e ações de responsabilidade social na sua empresa, responsabilidade social corporativa. Por quê? Porque a responsabilidade social, ela possibilita um menor risco jurídico. As empresas que praticam ações de responsabilidade social têm um risco jurídico menor, ou seja, gastam menos em processos e tudo mais do que as empresas que não praticam. Isso acontece porque a responsabilidade social consiste na adoção de boas práticas de uma maneira planejada, de uma maneira estruturada, para que você possa engajar pessoas. Ninguém vai processar quem a gente gosta, quem nos valoriza, quem nos faz se sentir bem, quem reconhece o nosso trabalho. Então, essas boas práticas fazem com que os nossos stakeholders, ou seja, os nossos públicos de interesse, simpatizem com a nossa empresa e dificilmente nos processem. É claro que isso tem que ser feito de maneira planejada, de uma maneira estruturada, mas é o melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais econômico para evitar processos judiciais. Nesse caso em específico, a gente vai analisar alguns pontos, alguns procedimentos que podem ser utilizados pela sua empresa e também serem seguidos pelos próprios funcionários, que fazem com que o clima organizacional, o ambiente organizacional, ou seja, o ambiente de trabalho seja melhor. Em ambientes de trabalho melhor, há menos conflitos e, portanto, há menos riscos jurídicos. Vamos ver alguns procedimentos que a gente pode usar. Vamos lá. Primeira ação, meus amigos, minhas amigas, elaborar o código de ética da sua empresa, tá? Existem excelentes exemplos na internet, mas veja bem, não basta copiar esses exemplos, você precisa sentar, você e a sua equipe precisam sentar, pensar, refletir, porque é o exercício da reflexão que vai fazer com que o seu código de ética seja bem elaborado e depois de elaborado deve ser comunicado, deve ser passado a todos os seus funcionários. Então a empresa precisa passar por esse exercício de reflexão para depois fazer o seu código de ética. O segundo procedimento, elaborar um plano de carreira, ou seja, cada funcionário deve saber qual será a sua trajetória dentro da empresa. O terceiro procedimento, pessoal, é elaborar um manual de normas e procedimentos. Cada funcionário, todos os funcionários devem saber quais são as suas funções, o que se espera deles e o que eles podem receber da empresa, ok? Então, o manual de normas e procedimentos é um contrato interno, funciona como um contrato interno que especifica o que deve ser entregue e o que o funcionário pode receber ou que ele vai receber em troca daquilo que ele vai entregar. Próxima dica, pessoal, essa é muito importante, pratiquem a isonomia dentro da empresa, ou seja, as pessoas, os colaboradores devem ser tratados de maneira igual. O colaborador que se percebe tratado de maneira igual em relação aos seus colegas produzem mais, se sentem respeitados dentro da empresa, eles se dedicam mais à empresa, vestem a camisa da empresa, defendem a empresa lá fora, tá? Então, isonomia aqui é a regra de ouro. E por último, pessoal, e não menos importante, é investir em capacitação e em conhecimento da psicologia humana, porque as pessoas são complicadas realmente. Geralmente nós muitas pessoas reagem de maneira diferente ao mesmo estímulo. Então nós somos complicados mesmo devido à nossa complexidade psicológica e é necessário que o gestor conheça como funciona aí a mente humana, seja através de pesquisa, de leitura, a contratação de um profissional especializado, vá a palestras sobre o assunto, porque é necessário que vocês entendam para poder ter uma interação melhor com o seu colaborador. O fato de nós não conhecermos como funciona a nossa mente faz com que nós nos comuniquemos errado, né? E a comunicação é fundamental. Comunicação, pessoal, não é o que nós falamos, é o que o outro entende. Bom, e os profissionais? O que eles podem fazer em relação a isso? Não importa se você é LGBT ou se você não é LGBT, o que é importante a gente entender é o seguinte: nem sempre uma bronca é alguma coisa
pessoal, se uma pessoa, vamos supor um LGBT, bate o carro da empresa e leva a bronca do chefe, do líder, ora, será que você está levando a bronca porque é LGBT ou porque você bateu o carro da empresa? É claro que a bronca ou a reprimenda precisa ser feita de uma maneira educada, de uma maneira civilizada, de uma maneira polida, mas é uma bronca e muitas vezes a gente pode considerar isso como algo pessoal, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pensa assim, no caso da gente ter batido um carro da empresa, por exemplo. Como você reagiu, vamos supor, quando a sua irmã bateu o seu carro, né? Então, o que a gente precisa entender é que uma bronca, às vezes, é apenas uma bronca. Vamos entender o seguinte, pessoal. O equilíbrio emocional é um dos principais fatores que fazem com que o profissional possa crescer na empresa. Se existem dois profissionais e uma vaga para promoção, com certeza aquele que tiver mais equilíbrio emocional vai conquistar a vaga, porque se há dois candidatos, se há dois concorrentes, pressupõe-se que nos outros itens ambos sejam equivalentes, mas o equilíbrio emocional, a capacidade de ser empático, de se colocar no lugar das outras pessoas, é um dos fatores que mais contribuem para o crescimento profissional. Agora tem outro lado, né, pessoal? Se você é LGBT e percebe que está sendo tratado de uma maneira diferente, ou está sendo discriminado, ou se você está sendo aí de alguma maneira prejudicado, a primeira dica é o seguinte: converse com o seu líder, tente saber dele o que está acontecendo, tente entender se isso realmente está acontecendo ou se não é alguma outra coisa que não seja relacionado à discriminação, tá? Porque às vezes o chefe é a coisa mais normal do mundo, né? Às vezes o chefe está de mau humor, olha pra gente meio torto, né? Não cumprimenta direito, a gente pode achar, puxa, mas será que é alguma coisa que eu fiz? Ou será que é porque eu sou gay ou eu não sou gay? E às vezes o chefe apenas bateu o carro dele, ou separou da mulher, ou o filho repetiu de ano, está com outros problemas que fazem com que ele não esteja no seu pleno humor, e a gente pode achar aí que é alguma coisa pessoal, e na maioria das vezes, pessoal, não é. Às vezes é uma outra questão, tá? Agora, se realmente for uma situação de conflito, uma situação de preconceito, aí converse com o seu chefe, porque entrar com processo judicial é um dos caminhos, claro, mas é sempre o último recurso, porque não só a empresa é prejudicada, mas o profissional também pode ser prejudicado em relação a isso, tá ok, pessoal? Então, muita calma dessa hora, como a gente diz por aí, né? Avaliem bem a situação, tá? O mercado pode entrar aí numa situação aí um pouco de medo em relação a essa determinação, pelo menos até que o Congresso decida o que vai ser feito em relação a isso. Então é fundamental que a gente separe as coisas, tá? A empresa, gente, a empresa é o lugar, nós não apenas só trabalhamos na empresa, a empresa é o lugar onde nós passamos aí 1/3 da nossa vida praticamente, é o local onde nós nos realizamos, onde nós temos muitos amigos, onde a gente pode exercer aí os nossos potenciais, a nossa criatividade, o nosso desempenho. Problemas de relacionamento ou conflitos de trabalho vão deixar de existir? Não, gente. Conflitos de trabalho sempre existiram e sempre vão continuar existindo. E eu repito mais uma vez, responsabilidade social é uma das ações, é uma das técnicas que mais contribuem para que esses riscos sejam minimizados. Então, gestor, presta atenção no que eu estou falando, tá bom? Comecem a praticar isso e vocês vão perceber que situações de ameaça muitas vezes podem ser transformadas em excelentes oportunidades para a sua empresa ser uma referência, tá? Na igualdade de gênero, na produtividade, na inovação e em muitos outros aspectos que só a responsabilidade social pode oferecer. Tá bom, pessoal? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção. Por favor, compartilhem esse vídeo para o seu amigo, para o seu chefe, com o seu sócio, fornecedores, porque essas informações podem ser úteis para muita gente, tá ok? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!